Olá, eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo profissionais a se tornarem apresentadores confiantes, profissionais confiantes, que falam bem, conquistam pessoas e obtêm resultados. Bem-vindo a essa série de lives de aquecimento para o nosso grande Masterclass que vai acontecer no dia 4 de agosto. E aí, onde nós vamos aprender um método, onde eu ensino passo a passo um método que me ajudou a se tornar um apresentador, um profissional confiante e também ajudou muitas pessoas. E aí, nessa série de lives, eu ajudo as pessoas entenderem como que é isso, Giovanni, como que é esse contexto da oratória, os segredos da oratória, como que é a oratória clássica, a oratória moderna, e eu posso me tornar um apresentador confiante, que sabe falar, que conquista as pessoas na sua fala e que obtém resultados. No episódio de hoje eu escolhi qual o objetivo da sua fala. Por que você vai falar? E eu trouxe 2 objetos. Lembre, quando eu apresentei como que você inicia uma apresentação, como que você faz o início, uma fala, uma boa abertura. Eu lembrei vocês dos objetos. Depois já ensinei vocês como fazer um fechamento, um encerramento de uma apresentação. E se você ainda não viu, visite aí. Esse vídeo é online, essa apresentação é online, estou aqui ao vivo com você. Essa apresentação não vai ficar aí no Facebook, mas logo amanhã ou depois de amanhã vai estar lá no meu canal do YouTube, Os Segredos da Oratória. E hoje eu vou conversar com você, vou ensinar você como que você prepara a sua apresentação, a importância do objetivo. E eu trouxe 2 objetos. Um gravador digital, que eu uso para fazer meus podcasts, e um bilhete. E esse bilhete eu vou abrir no final. Então fique aí comigo. Vamos lá, vamos ver o que é esse bilhete, o que está escrito nesse bilhete e o que tem a ver o gravador digital. Mas o que é, Giovanni, o objetivo? Qual a importância do objetivo? Qual a finalidade que você vai ter na sua apresentação? E eu ensino profissionais. Por que eu ensino profissionais? Por que é importante eu falar sobre o objetivo e a finalidade da sua apresentação para profissionais? Bom, provavelmente você é um profissional que trabalha em alguma empresa e dificilmente você passa um dia sem que você tenha que sentar com alguém e fazer uma reunião. Sem que você tenha que parar em algum momento que você tem que fazer uma apresentação de um conteúdo, apresentação de alguma informação que seja relevante no seu trabalho. Então, com certeza, durante o dia, ou pelo menos durante a semana, em algum momento você deve ter na sua empresa um momento que você vai ter uma reunião e que você vai ter que falar, que você vai ter que apresentar alguma informação. Mas se você é um profissional e você tem graduação, e aí você resolve fazer uma pós-graduação, ou você vai resolver fazer um curso, provavelmente lá nesse curso, lá na sua pós-graduação, você vai ter que também fazer uma apresentação. Em algum momento da sua jornada, você deve ter a necessidade de fazer uma apresentação, de você apresentar algum tipo de dado, algum tipo de informação, ou se você é um profissional liberal, em algum momento você precisa fazer uma apresentação de alguma informação para o seu cliente. Vamos imaginar que você é um dentista, que você é um fisioterapeuta, que você é um nutricionista, que você é um psicólogo. Em algum momento você vai ter que apresentar para o seu cliente alguma informação. E essa informação que você vai apresentar para ele ou para ela, qual que é o objetivo? Ela é informativa? Você precisa informar ela sobre uma determinada situação do seu cliente? Se é lá na sua empresa, a apresentação que você vai fazer, o que é a apresentação? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade da sua apresentação? Se você vai falar com seu chefe, se você vai falar com seus colegas de trabalho,
qual é o objetivo e qual é a finalidade da sua fala. Por que é importante saber isso, Giovanni? Porque a grande maioria dos profissionais, a grande maioria dos técnicos, eles não sabem como que é que a gente faz. E por isso que eu trouxe um bilhetinho e um gravador digital. Sério, Giovanni? Sério. E sabe por que eu posso dizer isso para você? Porque eu tenho na minha equipe, a minha equipe hoje é de 800 servidores, mas eu tenho uma equipe de pelo menos 50 profissionais que estão muito próximos de mim, da minha equipe de gestão. E todo dia nós temos uma reunião, nós nos reunimos todo dia. Às vezes nós nos reunimos em grupos maiores, às vezes nós nos reunimos em grupos menores. E durante as apresentações eu preciso falar e às vezes eles precisam falar. Mas qual é a finalidade e o objetivo dessas apresentações? Eu sei, como um profissional confiante que já tem experiência, eu sei o que eu devo falar e qual o objetivo e a finalidade da minha fala. Ela sempre tem um objetivo e uma finalidade. Mas e os meus colaboradores? Será que todos eles têm? Será que você, como profissional liberal, será que você, como profissional, você sabe qual é o objetivo e a finalidade da sua fala? Pois é, a grande maioria das pessoas segue a estrutura do jeito errado. A estrutura lá do tempo de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, quando Aristóteles ensinou, do jeito errado no tempo de hoje. E ainda as pessoas pegam uma parte do conhecimento que Aristóteles ensinou. E o Aristóteles é o pai da oratória clássica, 400 anos antes de Cristo. As pessoas pegam parte dessa informação da retórica e elas acabam estruturando a sua apresentação baseado nessa parte da retórica. E que parte é essa, Giovanni? É a introdução, o contexto e a conclusão. Se você for observar, a grande maioria das instituições, inclusive das academias, elas acabam ensinando ainda dessa forma, que você tem que fazer uma introdução, que você tem que fazer um contexto daquilo que você está estruturando na sua apresentação e você faz uma conclusão. Mas e aí, Giovanni, não é assim? É mais ou menos assim. A oratória moderna, ela estruturou isso de um jeito diferente, que é o jeito que eu vou ensinar para você. Mas e por que é importante você saber isso? Por que é importante você ter esse conhecimento? Para você fazer boas apresentações e apresentações que gerem resultados. Então, o que é o objetivo e a finalidade? É você ajustar a sua fala ao público e à ocasião que você vai ter que falar. Entendeu? O objetivo e a finalidade da sua apresentação, ela tem que estar adequada ao público e à ocasião. Se é uma inauguração, quem é seu público? A ocasião é uma inauguração. Infelizmente, nós temos às vezes que visitar, que frequentar um funeral. Então, quem é o público? Qual é a ocasião? Mas nós vamos fazer uma venda. Qual é o público e qual é a ocasião? Nós vamos apresentar dados para um cliente. Qual é o público? Qual é a ocasião? Qual é a situação? Então é muito importante quando você está fazendo uma apresentação, você saber a primeira coisa que você precisa saber. Qual é o tempo que você tem para a sua apresentação? É 2 minutos? É 5 minutos? É 10 minutos? É 15 minutos? Quanto tempo? Eu já ensinei isso para você lá na estrutura de uma apresentação, ali a mestra de uma apresentação. Vai lá, assiste lá. Mas é muito importante então, qual é o tempo? A segunda informação que é extremamente estratégica, quem é o ouvinte? Quem é o ouvinte da minha apresentação? E a terceira informação que é relevante, qual é a ocasião? E aí, existem 4 tipos de objetivo. Eu vou apresentar para você um. Por isso que eu trouxe o bilhete e por isso que eu trouxe o gravador. Eu vou apresentar hoje um dos tipos de objetivo que você usa para fazer uma determinada apresentação. O que eu vou usar hoje é como conduzir uma pessoa para a tomada de uma ação, para definir uma ação, para que a pessoa possa tomar uma ação a partir da minha fala.
Por isso que eu trouxe isso. São 4. Hoje eu vou ensinar a primeira para você. No segundo vídeo, que eu vou fazer a próxima live, o próximo episódio, eu vou ensinar o segundo tipo. São 4 tipos. O primeiro hoje é como que eu, a partir da minha fala, eu tenho um objetivo, e o objetivo está na minha mente, eu não vou falar para você. O objetivo está aqui no papel. Eu quero que você, na apresentação de hoje, eu quero que você tome uma ação. Depois que terminar o episódio, eu quero que você tome uma ação. Na próxima ação que você for fazer relativa a esse bilhete e relativa a esse gravador, eu quero saber se isso realmente vai interferir no seu entendimento, se a minha fala ela vai interferir para você tomar uma ação no futuro com relação ao objetivo e a finalidade da minha fala. Então, o objetivo da minha fala hoje é mover você para tomar uma ação no futuro. Tá bom? Então, o que tem a ver você tomar uma ação com esses objetos que eu trouxe? Eu vou contar por que eu trouxe esse gravador e no final eu vou abrir o bilhete. Então, eu quero que você saiba uma história. Quero contar uma história para você desse gravador. Por que eu trouxe ele? Eu sou palestrante. Eu desenvolvo conteúdo no mundo digital. E eu uso esse gravador digital, eu uso para fazer podcast. O que é podcast, Giovanni? Podcast é o seguinte, eu estou num determinado local, estou lá fora, estou na praia, e eu carrego o meu gravador. Então esse gravador, eu a partir do momento que eu estou num determinado lugar, eu resolvo, tenho um objetivo, tenho uma finalidade, por isso que eu estou com o gravador junto. Eu vou fazer um podcast sobre um determinado assunto. Mas eu não quero fazer dentro do meu escritório, não quero fazer na minha sala de áudio, eu quero fazer ao ar livre. Imaginei um tema que eu achei que era legal, e aí a finalidade do objetivo tinha uma direção específica, eu ia fazer um podcast específico sobre um determinado conteúdo, uma aula específica. Aí eu me preparei o conteúdo, estruturei o conteúdo durante a semana. Aí eu organizei tudo certinho, fui lá, respirei fundo, me organizei, eu estava pronto para fazer a minha apresentação, o ambiente, a natureza bonita, o sol, as flores em volta, tinha até alguns pássaros cantando, lugar perfeito para a aula que eu ia fazer. E aí eu pego o gravador, tiro o gravador do bolso, preparado psicologicamente, conteúdo todo organizado, tudo certinho. Aí eu estava distante, não tinha nenhum comércio perto, tudo silêncio, tudo prontinho para que eu pudesse fazer meu podcast. Aí quando eu ligo o gravador, não aparece nada, não funcionou. Aí eu fui lá de novo, não apareceu nada. Aí eu abri, dentro do meu gravador tinha umas pilhazinhas amarelas, umas pilhazinhas amarelinhas. Eu tinha feito 5 podcasts. Pô, 5 podcasts tinha que durar pelo menos 10 podcasts. Aí eu peguei, tirei as pilhas, abri o gravador, tirei as pilhas, virei as pilhas de lado, coloquei de novo, tentei, não deu. Pô, daí é toda aquela preparação, toda aquela organização, toda aquela respiração, tudo que eu tinha feito já tinha se perdido. Eu comecei a ficar chateado. Pô, perdi, será que eu não vou conseguir fazer? Fui, tentei, fiquei um tempo lá, troquei a pilha do lugar, limpei a pilha, tentei ver se a pilha funcionava. Não funcionou. Aí eu disse assim, cara, que droga, mas como é que pode? Será que estragou o gravador? Não pode ter estragado. Estava tudo certinho, eu fiz o podcast esses dias, eu gravei 5 podcasts. Aí eu peguei, perdi a respiração, perdi a preparação, perdi todo o controle, fiquei muito chateado. E aí eu resolvi fazer o seguinte, aí eu peguei e disse assim, cara, deve ter sido a pilha, essa pilha aí não é legal, a pilha não funciona, deve funcionar para 5 podcasts. Aí eu peguei e resolvi pesquisar um pouco sobre pilha, e aí eu descobri o seguinte, olha só, eu descobri o seguinte, que essa pilha aqui, ó, essa pilha, a Duracell, cara, que essa pilha Duracell, eu não conhecia,
Aí eu fui lá, peguei essa pilhazinha Duracell, palito, e dizia lá que ela tinha uma durabilidade extremamente maior. Aí eu peguei essa pilha Duracell e comecei a fazer live com a Duracell. Cara, você não vai acreditar. Com esse gravador, o mesmo gravador, com essa pilha Duracell, eu já fiz 20 lives igual aquela live que eu tinha feito às 5, daquela pilha amarelinha, e eu consegui fazer 20 lives e eu ainda continuo fazendo live. E eu fiquei impressionada com essa pilha Duracell, que a capacidade realmente... E outra coisa, o preço é o dobro. Então, assim, eu imaginei, cara, o dobro eu vou conseguir fazer 10. Já estaria bom. E eu ficaria mais seguro. Mas não, eu já fiz 20 podcasts com essa pilha e o gravador continua funcionando. E aí, quando eu olho a carga, aparentemente parece que eu vou conseguir fazer mais 10. Então, eu queria dizer para você o seguinte, eu não sei se você grava podcast, e eu não sei se você tem algum equipamento aí na sua casa, mas eu queria dizer para você o seguinte, se você tiver que comprar pilha para fazer podcast, ou se você tiver que comprar pilha para fazer qualquer tipo de atividade dessas palitinho, a pilha tem que ser Duracell. Com certeza, ela dura 4 vezes mais e apenas 50% a mais. Nem chegou a 50%. Então, a mensagem que eu queria trazer para você hoje é o seguinte. Se você tiver que comprar pilha pequena, invista um pouquinho mais e compra a pilha Duracell. Ela vai durar 4 vezes mais. E se você tiver que fazer podcast, a amarelinha faz 5, essa deve fazer 30. Valeu? Quer ver o meu bilhetinho? O meu bilhetinho é o seguinte. Meu bilhetinho está escrito aqui assim, ó. Compre pilha Duracell. Será que a mensagem ela valeu? Será que se você tiver que comprar pilha, não é mentira, é sério. Isso é verdade. Isso aconteceu comigo. A amarelinha fez 5 podcasts, esse aqui está aqui, eu já fiz 20 e ainda deve fazer mais 10. Agora me diz uma coisa. O objetivo da minha fala era apresentar a pilha Duracell como a vantagem, né? A vantagem e o benefício que teria para você. A vantagem é que ela faz 4 vezes mais podcast que a amarelinha. E o benefício, que você não vai ficar na mão na hora de fazer um podcast se você tiver pilha Duracell no seu aparelhinho de gravador digital. Então, o meu objetivo hoje para você era apresentar um determinado produto e motivar você para uma ação, que se você tiver que comprar pilha, compra Duracell, porque o benefício dela e a vantagem perante a amarelinha é de 4 a 5 vezes você não fica na mão. Entendeu? Quando você fala, e aí, o que eu quis mostrar para você nesse exemplo? Tem 4 tipos de objetivo. Um dos objetivos é levar a pessoa para tomar uma decisão, levar a pessoa para ação. E esse era o episódio de hoje. E como que eu faço isso, Giovanni? Você usa um objeto, você traz um objeto como um exemplo, você conta uma pequena história sobre o objeto, e aí eu contei uma pequena história para você real, que aconteceu comigo, e aí você faz o contexto mostrando dados com razão, mostrando dados de razão. Então, durante 70% do tempo, você conta uma história. Não diz o que é o objetivo, mas você conta uma história sobre um objeto, gastando 70% do tempo. 15% do tempo, você apresenta o objeto que você queria, a pilha Duracell. E os outros 15% você faz uma chamada para ação. Mostra o benefício e a vantagem. Ela dura 4 vezes mais e você não fica na mão. E com isso, eu criei uma apresentação que tem ajustado o público e a ocasião. Qual que é o público? Vocês que já me assistem aqui, profissionais que querem aprender como que eu faço uma apresentação confiante.
qual que é a ocasião, uma live onde eu ensino a você definir como que eu faço uma organização de um objetivo para tomada de ação. Como que eu faço isso então, Giovanni? Contando uma história, gastando 70% do tempo, apresentando o produto em 15% do tempo e 15% do tempo você mostra o benefício e uma vantagem. E com isso você encerra uma apresentação. Podia ser uma apresentação de 1 minuto, 2 minutos. Agora tenta imaginar você pegar, se você não soubesse isso, introdução, um contexto e uma finalização, você tivesse que falar com a pilha. Se você tivesse que falar sobre a pilha. Aí você ia chegar com uma pilha e você ia começar a falar sobre a pilha. Essa pilha, ela diz, tá. Não, eu ensinei um método hoje moderno, oratória moderna. Você traz um objeto, você cria uma história gastando 70% do tempo com um fato real que aconteceu com você ou uma ilustração que você queira fazer. Aí você fala 15% sobre o objeto, mostrando dados técnicos sobre ele, características dele, e 15% do tempo você gasta para dizer quais são as vantagens e benefícios desse objeto. Valeu? Era isso. Bem rápido, quis ensinar para você como que você adequa um objetivo e a finalidade de uma apresentação de acordo com o seu público e o seu tempo. Tem 4 tipos de objetivo. Hoje eu ensinei você um deles. É o primeiro vídeo dessa série dos 4 objetivos para você fazer uma apresentação que um apresentador confiante conhece. E se você conhecer esses 4 objetivos, você pode fazer qualquer tipo de apresentação e você vai ter êxito, vai ter resultados de persuasão, de convencimento, de conquistar pessoas, falar bem e obter resultados. Valeu? Então hoje ensinei o primeiro objetivo, como fazer a pessoa tomar uma decisão, uma ação, a partir de uma apresentação confiante.